A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Gratidão da presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, que trouxe vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem adulterar, sem acrescentar nada nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, Escrituras Sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41 e 42, Lucas 11, 41 e 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem
podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, Mateus 12, do 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo, de verdade, do nosso Senhor Deus, estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando nas minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui ao sorteio da oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 12. Vamos aqui na oração de número 12, que diz assim: Glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e toda palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início
ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte de rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio, dar início. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Reis, com 22 capítulos. Livro de 1 Reis, com 22 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Reis, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Capítulo 1 contém 53 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas, que diz assim, no capítulo 1 de 1 Reis: Davi constitui Salomão rei em seu lugar. Nos versículos 32, 33 e 34 diz assim: E disse o rei Davi, chamai-me a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Binaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungiu rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Efésios, contém 6 capítulos. Capítulo 6 do livro de Efésios, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Que diz assim, fala sobre a armadura de Deus. Nos versículos 13, 14 e 15 diz assim, contém 24 versículos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Amós, contém 9 capítulos. Livro de Amós, com 9 capítulos. Capítulo 2 do livro de Amós, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Vamos aqui no livro de Amós, capítulo 2. Amós, capítulo 2, contém 16 versículos, que diz assim, fala contra Moabe,
juízos de Deus contra as diversas nações, contra Moabe. Diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal. Por isso porei fogo a Moabe e consumirá os palácios de Queirote. Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta, e exterminarei o juízo do meio deles, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par, e 7, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu contém 2 capítulos. Vamos aqui no livro de Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim, fala sobre a negligência da reconstrução do templo. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto essas casas fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas com 29 capítulos. Capítulo 26 do livro de 1 Crônicas, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. 1 Crônicas, capítulo 26, contém 32 versículos, que diz assim, fala sobre a nomeação dos tesoureiros. Nos versículos 20, 21 e 22 diz assim, e dos levitas, Aiás tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita foi chefe dos pais Jeiel. Os filhos de Jeiel, Zatã e Joel, seus irmãos, estes tinham cargos dos tesouros da casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu agora o rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho 16, par, e 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. Livro de 2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 17 do livro de 2 Samuel. Para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Capítulo 17 contém 29 versículos, que diz assim, Davi é socorrido. Nos versículos 27, 28 e 29 diz assim, e sucedeu que chegando Davi a Manaim, sob filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha de grão, torrado, favas e lentilhas, também torradas, e mel, manteiga, ovelhas e queijo,
de vacas e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para o nosso recado e depois a nossa denúncia, que diz assim, no nosso recado: muita atenção! Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal dele, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 18. Oração de número 18 diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruído toda obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus o Cristo. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos purificando e nos libertando de todo o mal que possa estar nos desanimando, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar continuidade no sorteio do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade.
Escolha o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 24 par e rebanho de número 23 ímpar. 24 par e 23 ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Capítulo 2 do livro de Levítico. Para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Levítico, capítulo 2, contém 16 versículos, que diz assim: fala sobre as ofertas de alimentos, nos versículos 3, 4 e 5. E o que sobrar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos sem fermentos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões sem fermento, untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares, cozidas na assadeiras, será de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par, e 11, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios para os rebanhos de número 12 e rebanhos de número 11 estarem meditando. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios contém 13 versículos, que diz assim: exortações finais. Diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Já anteriormente eu disse, é segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estou ausente, e escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se eu outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscai uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. 10, par, e 9, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Lamentações, com 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de Lamentações para os rebanhos de número 10 e rebanhos de número 9 estarem meditando. Capítulo 4 contém 22 versículos, que diz assim: fala sobre o cerco de Jerusalém. Nos versículos 1, 2 e 3. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua, os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obras da mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas as filhas do meu povo tornou-se cruel, como os avestruz no deserto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Primeira João, com 5 capítulos. Livro de 1 João, com 5 capítulos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas
também verei a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, de verdade, estará aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu 1 João capítulo 2 para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. 2 João, 1 João capítulo 2 contém 29 versículos, que fala sobre a vinda do anticristo. Nos versículos 18, 19 e 20 diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Por isso conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, 8 capítulos. Vamos aqui no livro de Cantares, com 8 capítulos. Capítulo 8 do livro de Cantares, Cantares de Salomão. Diz assim no capítulo 8, que contém 14 versículos. Nos versículos 10, 11 e 12. Perdão, 10, 11 e 12 diz assim: Eu sou um muro, e os meus seios são como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquele que acha paz. Teve Salomão uma vinha bem em Baal-Amon. Entregou-as a uns guardas, e cada um lhes trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A minha vinha, que me pertence, está diante de mim. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os que guardam o seu fruto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nesse livro de Cantares é o livro dos apaixonados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par, e 19, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Livro de Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Vamos aqui no livro de Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 22 do livro de Segunda Crônicas, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Capítulo 22 contém 12 versículos, que diz assim: Atalia toma o trono. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com eles 6 anos escondido na casa de Deus. Enquanto isto, Atalia reinou sobre a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma denúncia que nossas igrejas e canais estão apresentando.
Vou apresentar para vocês agora a denúncia de número 90, que diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter de feitos, o fazei filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Nessa passagem de Mateus, capítulo 15, o Senhor Jesus critica a liderança religiosa por prejudicar as pessoas que os seguem, as fazendo não só perder a salvação, como serem condenadas 2 vezes mais do que eles. Você conhece e examina as obras e os frutos do seu líder? Você tem certeza de que tudo que ele te ensina e pratica não está te conduzindo a um caminho de dupla condenação? Saiba que se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que estando com ele, sem se ajuntar conosco, você e sua família não estão sendo prejudicados de forma alguma, e que não há nada daquilo que ele apresenta para você como verdade ou mentira, sendo questionados em nossas mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, e que nós estamos errados e mentindo, sendo essa a denúncia de número 90, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 51, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 11. Oração de número 11 diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho, para esse veículo. Sai agora através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos ser limpos e purificados através dessa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live da tua igreja vital, @avivamento24D. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça a sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu o livro de Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Capítulo 4 contém 16 versículos, que diz assim: reflexões sobre diversas circunstâncias da vida. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: melhor são 2 do que 1, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai dos que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aguentarão, mas um só, como se aquentará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro.
Livro de 1 Samuel contém 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Capítulo 11 do livro de 1 Samuel. Vamos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 11, que contém 15 versículos, que diz assim: Saul vence os amonitas, nos versículos 5, 6 e 7. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois e disse: Que tem o povo que chora? E contaram-lhes as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todo o território de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não seguir a Saul e Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho, mais um livro. Livro de 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses, que contém 17 versículos, que fala sobre o anticristo, nos versículos 5, 6 e 7. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até do meio seja tirado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Oséias, 14 capítulos. Oséias, 14 capítulos. Vamos aqui no livro de Oséias, com 14 capítulos. Capítulo 7 do livro de Oséias. Capítulo 7 contém 16 versículos, que diz assim: diversas repreensões para com o povo do nosso Senhor Deus. Nos versículos 3, 4 e 5. Com a sua malícia alegraram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas, depois que amassam a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornarão doentes, com frascos de vinhos. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Escolha aí um número de 1 a 24 para no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o livro de 2 Reis, 2 Pedro, que contém 3 capítulos. 2 Pedro com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos, que diz assim: fala sobre o testemunho da glória de Cristo. Nos versículos 19, 20 e 21 diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias contém 4 capítulos. Livro de Malaquias com 4 capítulos. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2 contém 17 versículos que fala sobre contra o adultério. Nos versículos 14, 15 e 16. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E porque somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos, porquanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse com 22 capítulos. Escolha aí o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu o livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, que contém 14 versículos. Fala sobre o livro e o cordeiro. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas, 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas, com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Jonas. Jonas, capítulo 4, contém 11 versículos, que diz assim, fala sobre a revolta de Jonas, nos versículos 9, 10 e 11. Diz assim: Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires, por causa da aboboreira. E ele disse: Faço bem que se revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, perdão, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu o livro de Ruth, que contém 4 capítulos. Livro de Ruth com 4 capítulos. Vamos aqui, Ruth, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ruth. Capítulo 1 contém 22 versículos que falam sobre Noemi e suas noras, nos versículos 7, 8 e 9. Por isso, saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá,
Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro. Vamos aqui, 1 Pedro, capítulo 2. Contém 25 versículos que fala sobre os deveres dos santos. Nos versículos 13, 14 e 15. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação romana, por amor do Senhor, que ao rei, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses contém 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses contém 25 versículos, que diz assim: instruções para uma vida santa. Nos versículos 2, 3 e 4. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. Capítulo 27 do livro de Mateus. Capítulo 27 do livro de Mateus contém 66 versículos, que fala sobre o sepultamento do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 58, 59 e 60. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhes o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, e José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. Então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se, e estavam ali Maria Madalena e outra Maria assentadas defronte do sepulcro. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias que eu apresentei para todos vocês, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso.
Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examinem Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examinem Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e fazer a sua pergunta mentalmente, que agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 1. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 6. Número 12, Amós, capítulo 2. Número 18, Ageu, capítulo 1. Número 15, 1 Crônicas, capítulo 26. Número 20, 2 Samuel, capítulo 17. Número 17, Levítico, capítulo 2. Número 4, 2 Coríntios, capítulo 13. Número 24, Lamentações, capítulo 4. Número 2, 1 João, capítulo 2. Número 14, Cantares, capítulo 8. Número 5, 2 Crônicas, capítulo 22. Número 8, Eclesiastes, capítulo 4. Número 9, 1 Samuel, capítulo 11. Número 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 22, Oséias, capítulo 7. Número 3, 2 Pedro, capítulo 1. Número 23, Malaquias, capítulo 2. Número 10, Apocalipse, capítulo 5. Número 13, Jonas, capítulo 4. 21, Ruth, capítulo 1. Número 16, 1 Pedro, capítulo 2. Número 19, Colossenses, capítulo 3. Número 11, Mateus, capítulo 27. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ a IG 1 318 37 300 e até às 1h12 da madrugada na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives estão seguindo das nossas igrejas virtuais, e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais,
abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguir, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro, da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, investir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia, Chile, Argentina e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do Espírito Santo, de verdade, por ter trago cada um de vocês. Gratidão pela presença de cada um de vocês que assistiu essa live comigo. E se você ficou até o final dessa live, agradeço imensamente. E se você chegou no decorrer, também fico muitíssimamente agradecido a todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aguardo vocês na nossa próxima live às 18h07. E não deixem de fazer a sua obra para poder receber os galardões escritos nas Escrituras Sagradas. Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém.